Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Ei, agora eu vi que está bem. Sabe, eu queria falar duas coisas antes de começar a pregar. E uma delas foi sobre a direção que o pastor Ricardo teve aqui, sobre esse peso. Eu estava ali na hora do louvor e eu tive a mesma sensação de um peso pairando na igreja. E eu estava pensando, eu falei, pai, a hora que eu subir, a gente vai ter que orar sobre isso para resolver esse problema. Quantos sabem aqui que Deus não quer peso em você? Levanta a mão, quantos sabem? Deus não quer peso em você não, meu irmão. Não quer. E Ele trata meios para te alcançar se você já não foi alcançado e tirar esse peso das suas costas. E eu creio hoje que realmente vai ser um culto abençoadíssimo. A segunda coisa que eu queria falar antes de começar, eu queria agradecer, eu não poderia subir hoje aqui e não agradecer de coração todos que passaram por aqui nesse final de semana, fazendo no mínimo que fosse, de qualquer coisa que tivesse aqui. As nossas equipes, elas estavam aqui ontem, no final da noite, a gente estava preocupado, porque a gente gosta de excelência. E tinha muita coisa para fazer ontem à noite aqui. E aí eu fui embora ontem à noite, porque eu tinha que acordar cedo para me dedicar mesmo à palavra. E pensando, meu Deus, como que vai ser isso? E eu tenho certeza que você está olhando nossa igreja linda. Foi tanta coisa feita nesse final de semana que talvez uma empresa não faria em uma semana. Então eu queria que você aplaudisse todos que estiveram aqui e dedicando tempo, passaram a madrugada aqui, passaram o dia inteiro aqui ontem e você vê esse tipo de excelência aqui. Eu queria que você aplaudisse esse pessoal todo. Sabe, eu estava em casa e eu estava pensando, mas nem se esse povo tivesse pilha Duracell não faria isso. E aí eu entendi que a pilha deles é do céu, não é Duracell. É por isso que dá conta de fazer tudo isso. Aleluia. Aleluia. O Rodrigão, esse cara aqui é fera, é um dos feras. Vamos para a nossa confissão? Vamos lá? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Eu queria fazer uma sinalização aqui, que eu não sei se você tem percebido, nós ministros a gente fica muito ligado nas pregações que tem na nossa igreja, por conta da gente estar dentro desse meio. E o mês passado, Deus escolheu a nossa igreja, deu direção ao nosso pastor para falar sobre trabalho na igreja. Esse mês de novembro, Deus usou o nosso pastor para falar sobre avivamento. E foram cultos extraordinários. O culto de quinta-feira, teve uma das quintas-feiras que ele falou sobre trabalho de igreja, que eu fiquei impactadíssimo. Eu estou há mais de 10 anos no ministério e eu fiquei impactadíssimo, com vontade de trabalhar mais ainda para a igreja do que a gente já trabalha. E depois, na sequência, a gente vem com os cultos de avivamento, que não tenho muito o que falar, né? Vocês viram. Só que hoje, Deus vai falar sobre finanças. Tenta entender um paralelo. Primeiro ele fala sobre trabalho, depois ele fala que o que ele quer fazer aqui nesse tempo, e depois ele fala sobre provisão. Vocês conseguem associar alguma coisa? Conseguem entender o caminho e o rumo que as coisas estão levando? Conseguem entender aonde Deus quer nos levar? Porque na verdade, a gente que estuda sobre avivamento, a gente sabe que não tem um avivamento que aconteça sem ser provisionado por Deus. Não existe avivamento na face da terra que não seja provisionado por Deus. E eu tenho estudado bastante sobre finanças. De fato, eu sou o professor que dá a matéria dízimo e ofertas no discipulado. E a gente está sempre em contato com essa matéria, sempre reavivando o que está dentro da gente para pregar e tudo mais acontecendo. E a gente tem visto muita coisa acontecendo quando a gente aplica essa matéria. Teve casa de irmão que eu fui aplicar essa matéria e teve pessoas aceitando Jesus. Teve outra casa que eu fui e pessoas se reconciliando. A gente vai em outra casa, pessoas recebem o batismo no Espírito Santo. Você sabia que está tudo ligado? Deus, Ele quer falar de finanças sim com você, porque Ele quer ver você bem. Ele não quer falar de finanças para que a igreja esteja bem, não. A igreja de fato para Ele é você. Então você estando bem, tudo vai estar bem. E o que eu queria falar, que eu tenho analisado, é que a nossa igreja ela tem uma maturidade financeira. A nossa igreja, ela sabe o que é dízimo, sabe o que é oferta, e já maioria das pessoas já aprendeu como fazer isso.
a parte de honra no dízimo, a parte da primícia, a parte de ofertas alçadas. A gente vê cada irmão fazendo cada coisa aqui dessa igreja que a gente fica impactado, falando, meu Deus do céu, que tipo de fé que esse cara está andando. Sabe, é coisas talvez que nós não faríamos, a gente vê o nosso povo fazendo. Isso é muito gratificante para a gente, é extraordinário para a gente ver coisas assim acontecendo. Só que sabe, para um outro lado, a gente vê as pessoas fazendo coisas extraordinárias. Só que daqui a pouco você vê essas pessoas voando, prosperando, crescendo. Eu vou falar para você, é motivador demais. Dá vontade de você pegar tudo e fazer tudo. E como eu tenho identificado também, que a nossa igreja está realmente fluindo bem sobre dízimos e ofertas, a direção que eu tenho de Deus hoje é uma direção um pouquinho diferente desse assunto. Como Paulo fala assim, para aqueles que são bebês você dá leite, para aquele que já é mais maduro você dá alimento sólido. Então eu creio que hoje Deus está me usando aqui para te acrescentar um arroz e feijão poderoso. Sabe, eu creio mesmo que Deus está me dando direções hoje aqui, que eu estou pronto para falar o que Ele me deu, mas eu creio que é um alimento sólido, é algo realmente que não se costuma utilizar numa igreja, então vai ser algo impactante e você vai crescer bastante. Só que sabe, quando eu estava em dedicação, eu estou orando, o pastor já me chamou para pregar, faz mais de um mês que ele já me colocou na escala, então eu estou todo esse tempo me dedicando mesmo, dentro do assunto. E o que Deus tem falado comigo é que é assim, você sabia que eu posso aqui pregar a melhor mensagem que Deus queira que eu pregue, ou que a igreja receba, e você pode ficar sem receber nada? Você sabia disso? Você pode estar sentado aqui, o sermão da direita, pegar a mensagem, o sermão da esquerda, pegar a mensagem e ela passar por cima da sua cabeça. Você sabia que pode acontecer isso? Então eu acredito que Deus ele já começou o culto desde o começo. É redundante, mas é isso mesmo. Ele começou o culto desde o começo. Olha o louvor que nós tivemos. Depois vem o pastor Ricardo se movendo e tirando o peso das pessoas. Nós tivemos o prazer de honrar a ele com os nossos dízimos e nossas ofertas. E agora ele tem uma boa palavra para você. Sabe, no meu tempo de caminhada cristã, eu já identifiquei algumas coisas. E sempre tem aquele irmãozinho que às vezes acontece um comentário e fala assim, irmão, esse vinha para a igreja de ônibus, pegava 3 conduções para chegar na igreja e estava orando por um carro. E daqui a pouco, Deus abençoou ele com o carro. Só que ele não vem mais para a igreja, porque agora ele tem coisas para fazer com o carro. Você sabe que Deus está confiando em você, que você não é esse irmão? Você sabia? A gente vê na nossa igreja, é sobre isso que eu estou falando de maturidade. A gente vê na nossa igreja uma maturidade tão grande, que pessoas elas se dedicam tanto em honrar a Deus com finanças, mas também passam tempo no quarto se dedicando, oram em outras línguas por períodos longos. As pessoas se dedicam em buscar a Deus. Não está preso em finanças, em matéria, em dinheiro mesmo. Então você vê as pessoas fazendo grandes ofertas, com o coração desprezo do dinheiro, e também se dedicando a Deus em que o avivamento chegue, em tempos de oração e em comunhão com Deus. A gente em períodos da nossa igreja aqui, a gente começa e fala assim, agora vamos fazer um jejum, metade da igreja pega junto. Sabe o que é isso? É sede em Deus. A gente fala, vamos essa semana orar todo dia, um período do dia lá por 1 hora, todo mundo pega junto. Sabe o que é isso? É sede em Deus. E nosso pastor, ele é um homem de oração, a gente conhece ele muito bem, e ele tem realmente inculcado isso na igreja. E por isso que Deus tem dado direções para a gente que chega a ser uma direção de avivamento. Começando e crescendo em Pirituba. Oh, glória a Deus, como eu estou impactado com isso. Sabe, eu não ia falar sobre avivamento, mas a gente estava no mês de avivamento, eu estou estudando sobre avivamento. Meu Deus do céu, quando você começa a olhar as histórias, as coisas que Deus fez, sabe aquele irmãozinho mais improvável para a gente que é humano, olhando, e Deus usa essas pessoas poderosamente. Talvez na igreja você pode estar vendo pessoas e falando assim, esse aqui é mais improvável, para Deus não. Para Deus não. Para Deus não. Deus não olha como a gente olha. Deus não olha a roupa que a pessoa está usando. Deus não olha o bolso da pessoa. De fato o que Deus tem é provisão para a pessoa. O que Deus tem é capacitação para as pessoas. Eu queria que você abrisse a Bíblia então, para a gente começar a ler esse primeiro versículo, 1 Timóteo 6,10. Primeiro Timóteo 6,10, nós vamos ler só a parte A do versículo.
Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Só isso que a gente vai ler por enquanto. Olha só. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu li diversas versões para ver o que acontecia com esse versículo. E todos falam no mesmo sentido. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe, como eu estou te dizendo, a gente não está mais precisando vir aqui e falar para você assim, irmão, dizime que a sua vida vai mudar. Você já é um dizimista fiel. E o que Deus tem para tratar hoje com você é algo a mais. Sabe o que é amor ao dinheiro? Amor ao dinheiro é aquilo que leva as pessoas lá fora, na política, ou em lugares gigantescos, empresas grandes, se matarem, se invejarem, quererem pisar no pescoço do outro. Isso é amor ao dinheiro. Mas você sabia também que as pessoas elas podem ter amor ao dinheiro sem ter dinheiro? Isso é forte demais, meu irmão. Eu não sei se você consegue entender isso, mas a pessoa ela pode ter amor ao dinheiro, ela pode amar o dinheiro e não ter o dinheiro, ter a vida toda quebrada e moída e fazendo princípios errados, e querendo sair daquela afobação, daquele buraco e não conseguindo sair daquele buraco, porque está fazendo princípios errados. Eu quero contar uma história para você e já a gente junta tudo. Sabe, em Números 22, a gente não vai ler, eu vou só contar a história. Existe um rei que chama Balaque, e ele contrata um profeta chamado Balaão. E o povo de Deus está vindo, oh, meu Deus do céu, esqueci o nome, vou ler aqui, vou pegar minha colinha. Balaque é rei de Moabe, e o povo de Deus está vindo, e eles vão destruir Moabe, porque vai acontecer ali uma guerra. E o rei ele vai ao profeta e fala assim, eu sei que o que você fala é verdade, então eu queria que você amaldiçoasse os homens de Deus, o povo, os israelitas. Eu queria que você amaldiçoasse, porque naturalmente eu não tenho chance nenhuma, mas se você amaldiçoar, aí eu sei que o que você fala é verdade, a gente vai ter um pouquinho de chance para lutar contra eles. E ele oferece um dinheiro, o profeta, e Balaão vai lá, e sobe num monte, sobe no morro lá e está lá, e a Bíblia declara que eles vê só uma parte do povo de Deus, de tão numerosa que era. E ele sobe lá e ele vai tentar amaldiçoar. E ele começa, eu abençoo vocês, e começa a abençoar o povo de Deus. E ele começa a abençoar o povo de Deus, falar algumas coisas e abençoar. E o rei olha para ele e fala assim, não é para você amaldiçoar? Ele falou, não consigo amaldiçoar. Aí ele vai embora para a casa dele, o rei manda as tropas ir lá de novo, chamar ele e fala assim, eu dobro a oferta, eu aumento a oferta para você amaldiçoar esse povo. E ele fala assim, eu não sei como vai ser. Ele falou assim, eu dobro a oferta, vai lá. E eles sobem no segundo monte, e a Bíblia cita que eles vê outra parte do povo. E o rei fala assim, se pelo menos essa parte do povo aqui você conseguir amaldiçoar, a gente já tem algum pontinho. E ele vai lá, eu abençoo vocês, e começa a abençoar aquele povo. Não consegue amaldiçoar aquele povo. Aí o rei olha para ele e fala assim, mas assim não dá. Eu estou te pagando bem para que você faça isso. Ele fala, mas não dá, não tem como amaldiçoar o povo de Deus. E aí eles tentam uma terceira vez. E eles vão lá em um lugar, a um monte, onde eles veem o povo de Deus lá embaixo, e ele vai tentar amaldiçoar. E quando ele chega para amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoa novamente. Aí o rei fala assim, aí não tem como. Eu estou pedindo para você me ajudar, você está ajudando a eles, você está aqui do meu lado ajudando a eles, não tem como. Aí o rei fala para ele assim, o seu Deus impediu você de ganhar esse dinheiro. Joga a responsabilidade e a bomba na mão dele. Só que ele tinha interesse no dinheiro. E aí ele fala assim, mas tem algo que a gente pode fazer. Aí o rei fala assim, como pode fazer? A gente não consegue amaldiçoar o tamanho do povo. A gente não consegue amaldiçoar. Ele fala assim, tem algo. Se a gente fizer, Deus virá contra eles. Aí o rei fala assim, mas como isso? Esse é o povo de Deus, como isso? Aí ele tem uma ideia. Balaão tem uma ideia, e o tempo vai se passando, os israelitas chegam em Moabe, e eles pegam as mulheres de Moabe e entregam para o povo de Deus. E em troca, elas se vendem, mas em troca de dinheiro, eles não querem dinheiro. Eles fazem com que os homens de Deus se dobrem aos deuses estranhos. E começa aquilo tudo. Estão entendendo a história? O povo vai lá, entrega as mulheres, e os homens de Deus, em vez de pagar por aquelas mulheres, eles começam a se dobrar a deuses estranhos. E eles começam a adorar deuses estranhos. E isso atiça a ira de Deus. Lá no Velho Testamento atiça a ira de Deus.
E o final disso é que é óbvio que vai ter destruição e vai ter morte no povo de Deus. É óbvio. E a Bíblia fala que em um só dia morreu 24 mil homens. Por conta da desobediência que causou isso. Porque, pensa comigo, eles não poderiam ser amaldiçoados. Quando eles mudam de atitude, a maldição pegou eles. Só que você sabe, você como um bom verbiano, você sabe que você não pode ser amaldiçoado. Que Jesus levou na cruz toda a maldição do pecado e da morte. Você sabe que maldito é quem se pendurasse no madeiro. E Jesus passou por isso. E quando nós aceitamos Ele, Ele está em nós. Mas fazendo uma ligação de um texto com o outro, nós conseguimos entender que algumas sementes que a gente planta, leva a gente a alguns lugares que a gente não quer ir. Algumas sementes que a gente planta conduz a gente a alguns lugares que a gente nunca quer ir. E é o que está acontecendo aqui nesse texto. A raiz do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente ama o dinheiro, a gente começa a atrair algumas coisas que Deus não desejou. E Deus ele precisa tirar aquela mão de proteção, porque nós estamos andando fora do propósito dele. E o que as coisas têm acontecido? Sabe, de fato, se a gente continuar lendo esse versículo, olha lá, por favor. 1 Timóteo 6, 10, né? Isso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se tornaram como muitas dores. Olha só o que está acontecendo aqui. A Bíblia está falando assim, não sou eu, Deus está falando, não sou eu que estou fazendo, é você. Quando você tem amor ao dinheiro, você se desvia da fé. De fato, que a Bíblia fala também em Mateus 6, 24. Coloca lá para a gente, por favor. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Olha só, a Bíblia está tratando a riqueza como um Deus. E de fato, ela está dizendo que não, você não pode servir a Deus e você não pode servir as riquezas da mesma forma. Só que eu não vim aqui para dar uma notícia para você. Eu não vim aqui para falar que o dinheiro não é uma bênção. Não, o dinheiro é uma bênção. Eu acabei de falar que quando vem um avivamento, provisão vem junto. E o que acontece então? Como que eu faço para engrenar nessa vida provido de uma forma legal em Deus? Sabe, quando Deus criou a gente por um propósito. Quanto mais fundo a gente entrar nesse propósito, mais provisão vai chegando na nossa vida. Quanto mais a gente entrar nesse propósito, Deus ele passa a ser o financiador da nossa vida. De fato que as pessoas não entendem direitinho como é que Deus faz as coisas, mas o que acontece é que Deus faz. Sabe, a gente tem engrenado aqui na nossa igreja e tem visto muitas coisas acontecendo. Alguns irmãos, eles fazem coisas extraordinárias e rompem em Deus. E outros irmãos, eles fazem coisas que às vezes deixam a gente triste. E a gente começa a ver que é um ciclo a vida desses irmãos. É um ciclo. E não conseguem romper naquilo. E a gente vai lá e a gente tenta ensinar e fala assim, faça isso, faça isso. De fato que há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, que ele é daqui da igreja, e ele estava falando assim, sabe pastor, eu entrei na igreja e comecei a ver as coisas da igreja, o prédio, o aluguel do prédio, as coisas que são feitas na igreja, salário de pastor. Eu comecei a ver todas essas coisas e comecei a pensar comigo, se vocês não falassem tanto de dízimo e de oferta, não ia dar conta para pagar todas as contas não ia dar conta. E ele falou assim, eu comecei a fazer uma conta comigo mesmo em casa e é alto. E se vocês não tocassem no assunto em todos os cultos, a gente não ia romper. A gente não ia conseguir pagar as contas, não foi romper. Não ia conseguir pagar as contas. E daqui a pouco ele mesmo falou, mas você sabe que um dia eu estou lá ouvindo vocês falarem de dízimo e oferta e virou uma chave. Aí ele falou assim, essa chave começou a me abençoar tanto, que eu comecei a entender
o propósito. Vocês estão bem, e vocês querem ver a gente bem também, e vocês estão crescendo, e vocês querem que a igreja cresça também. De fato, que a gente tem um propósito mezanino, que o pastor indicou a gente para falar, que não importa valor. Você dá quanto você puder. O que Deus precisa é do coração. Deus não quer um centavo seu, meu irmão. Chega a ser bagunçado às vezes a gente falar isso dentro da igreja, mas Deus não quer um centavo seu. O que Ele quer é seu coração. Porque se Ele tem seu coração, Ele tem sua vida por inteiro. Ele não vai ter só o dinheiro e o coração. Ele vai ter o dinheiro, Ele vai ter seu corpo, Ele vai ter sua alma, e Ele vai ter seus pensamentos, e Ele vai ter o seu dinheiro também. Só que de fato, que nunca Deus quis que nós fôssemos lesados por dar dinheiro na igreja. Então Ele criou alguns sistemas. Que sistemas são esses? O primeiro dele, o dízimo. Esse é um sistema que Deus criou. Ele criou para quê? Para quem tivesse fé, acreditasse, para quem realmente o honrasse, como fala lá em Provérbios 3, 9. Quem de fato o honrasse, romperia. Você entende? Você entende que não é qualquer um que pode romper em Deus? É aquele que acredita, é aquele que tem fé, é aquele que verdadeiramente quer crescer em Deus. Se a gente for ler em Filipenses 4, lá no versículo 14 mais ou menos, eu não vou ler também, eu vou só citar. Se a gente for ler isso, a gente começa a ver Paulo falando assim para Filipenses: meu irmão, eu dou graças a Deus pelas ofertas que vocês fizeram a nós. A mim, né, Paulo falando, a mim. Eu dou graças a Deus por isso. Vocês fizeram 2 ofertas. Não fizeram uma vez só não, fizeram 2 ofertas gigantescas. E essas ofertas, elas me supriram aqui e ainda deu para eu guardar. As 2 vezes, ninguém mais pegou firme como você pegou com a gente. Vocês pegaram comigo. Ninguém mais. De fato, que as ofertas de vocês realmente foram poderosas em Deus. Mas eu fico muito contente. Não por causa da oferta de vocês. Eu fico muito contente porque eu sei sobreviver na falta ou na riqueza, na pobreza ou na escassez. Eu sei sobreviver a isso. Deus, Ele é meu supridor, Ele sabe cuidar de mim. Mas o que me deixa contente de verdade é o que tem sido creditado na sua conta. É aquilo que Deus vai fazer por vocês. É aquilo que Deus consegue alcançar na vida de vocês, por conta de vocês fazerem esse tipo de oferta, por conta de vocês fazerem esse tipo de atitude, honrar a Deus e me honrar através de Deus. Sabe, é motivador demais a gente ver essas coisas. E esse irmão estava falando comigo esses dias, e ele estava falando assim, a chave virou. E eu consegui entender esse romper em Deus, o que é, aonde que poderia me levar, aonde eu poderia estender meu braço, aonde eu poderia chegar, se realmente eu entendesse que não é dinheiro que vocês querem, que não é com o aluguel do prédio que vocês estão preocupados. Eu entendi, e aí ele começou na sequência, me contar os testemunhos, é óbvio que vai me contar os testemunhos. Na sequência, ele começou a falar assim, eu fiz uma oferta de um jeito, na mesma semana explodiu, consegui ganhar tanto. Na outra semana aconteceu tal coisa, eu fui lá e paguei o Happy Day para o garoto. Eu não tinha dinheiro para pagar minha conta no outro dia. Quando eu paguei o Happy Day, que eu fui embora para casa, a ficha caiu assim, falou, você já não tinha dinheiro, agora você ainda gastou parte do dinheiro, como que vai ser? Ele falou que naquele mesmo dia, na segunda-feira, algo extraordinário aconteceu, que chegou dinheiro para pagar mais do que a conta ainda. E começou as coisas pipocarem na vida dele. Aí ele falou assim para mim, é uma chave. Quando essa chave vira no nosso entendimento, as coisas rompem aqui. Porque eu vou ter atitudes de fazer coisas que eu não faço quando essa chave não vira. E quem é responsável por virar essa chave? Somos nós. Somos nós responsáveis por virar essa chave. Nós precisamos tirar o nosso coração que alguns pastores fazem bagunça com o dinheiro. Nós precisamos tirar do nosso coração que algumas coisas são feitas errôneas em igrejas. E precisamos entender que o que é feito com o nosso dinheiro posteriormente não diz respeito a nós, que ofertamos e dizimamos. De fato, o nosso pastor, eu conheço muito ele, eu sei a índole dele, eu sei o caráter dele, sei que ele não faz bagunça nenhuma e tenho certeza que você sabe disso também. Mas de fato, se um pastor faz bagunça na igreja, eu tenho que dizimar do mesmo jeito. É complicado isso, estou lembrando agora, eu lembro que o Kaká, o jogador Kaká, um tempo atrás,
Ele recebeu, muito tempo atrás, né, pelo jeito, faz tempo, ele recebeu lá um prêmio, não sei se melhor jogador, recebeu um prêmio grande, e ele pegou, dizimou esse prêmio, que é onde o dízimo desse prêmio era 200 mil. O dízimo do prêmio era 200 mil, e ele dizimou. E aí a imprensa foi lá nele, e falou: Kaká, como que é isso? Você pegou, dizimou do dinheiro e tal, e se os pastores forem fazer bagunça com esse dinheiro? Ele falou assim: a minha parte é dizimar. Eles vão responder pelos que eles fazem, mas a minha parte é obedecer a Deus e honrar a Deus, e eu fiz a minha parte. É por isso que as coisas estão como estão, sabe? Talvez a gente não consiga entender, e de fato, Deus precisa localizar o nosso coração. Antigamente eu ouvia muito um pregador que chama Creflo-Dollar. Ouvia muito ele, e um dos testemunhos dele, ele começou a falar que na igreja dele chegou um ministro novo. Um rapaz foi separado do pastor lá, e ele começou a ministrar. E Deus falou para ele assim: dá o seu terno para ele, mas eu quero aquele terno. E ele começa a falar que é um terno que tem umas listrinhas roxas. Ele fala isso para centralizar a conversa e entendermos como que vai ser. Eu quero aquele terno da listrinha roxa. E ele fala que aquele terno era o que ele mais gostava. Mas ele chamou o garoto na casa dele e falou: vem cá. O garoto foi lá e falou assim: Deus mandou dar um presente para você. Só que Creflo-Dollar, ele crê em Deus, ele acredita em Deus. Então ele não queria dar aquele roxinho. Ele pegou 2 outros. E ele fala assim: eu tinha 6 ternos. Ele pegou 2 outros ternos. E aí ele pega e vai lá para esse rapaz e fala assim: Deus mandou te dar. Aí o rapaz: nossa, obrigado. Aí ele fala assim: gostou? Ele falou: é. Aí ele pega e fala assim: Aí Deus fala assim para ele: é o roxinho, é a listrinha roxinha. E ele pega e volta lá em cima, pega mais 2 outros ternos na casa dele. E vai lá e entrega para esse rapaz e fala assim: toma. Ele falou: nossa, mais 2, obrigado. Aí ele falou assim: você gostou? Aí ele enfatizando, ele fala assim: é. Aí Deus olha para ele e fala assim, é como se Deus olhasse para ele e fala assim: não, você não está pronto. E aí sobe uma revolta santa nele, e ele sai correndo, vai lá em cima, pega o terno roxo, joga na mão do pregador e fala assim: toma esse aqui também. Ele fala: esse eu gosto, desse eu gosto. Sabe de uma coisa? Às vezes Deus, ele precisa saber que a gente está pronto. Eu não vou me segurar nas minhas coisas. Tem coisa que a gente gosta muito. Muito. Mas eu vou romper em Deus. Eu não vou deixar que o dinheiro me compre, que as coisas aconteçam. E quando ele entrega esse terno para aquele rapaz, Deus fala para ele assim: agora sim, agora você está pronto. E aí ele começa a citar depois o que aconteceu na vida dele. Ele começa a falar: agora eu tenho terno em todos os lugares. Eu vou no quarto, eu tenho terno. Eu estou no quarto de hóspede, eu tenho terno. Na minha casa de campo, eu tenho terno. Eu vou no meu avião, eu tenho terno. Só que quem ouve ele pregando sabe que antes ele não tinha avião. Não foi porque ele deu o terno que as coisas aconteceram. Foi porque Deus localizou o coração dele para que as coisas pudessem acontecer. Quando Deus localiza seu coração, meu irmão, fica impossível das coisas não acontecerem. Não tem nada a ver com dinheiro, de fato Ele quer que você ande nos melhores carros, tenha boas casas, coma o melhor dessa terra, vista o melhor. Ele fala: se eu visto os lírios dos campos, não vou vestir você bem? Se eu cuido dos pássaros que hoje ficam lá comendo nada e eu não vou cuidar de você? Ele tem mais carinho e amor por você por qualquer pássaro ou por qualquer planta que exista. Mas eu vou romper em Deus, meu irmão. Eu vou romper em Deus. Como você também vai romper em Deus se Ele conseguir localizar seu coração. Juninho, esse tênis daqui é seu, cara. No final é seu. Deus vai fazer como Ele quer. Eu tenho tudo programado, mas minha programação não vale de nada. Fique tranquilo.
Eu vou liberar uma palavra de Deus para você, mas eu preciso falar uma coisa antes. Um domingo desses atrás, estava eu sentado aqui do lado do pastor Emerson. E o pastor, ele veio aqui, ele estava aqui embaixo, aqui ele falou assim: daqui 1 ano, nada aqui vai ser igual, nada na sua vida vai ser igual, vai ser tudo diferente. E ele começou a falar assim, ele falou assim: está gravado isso aqui, você pode puxar depois, é 1 ano para as coisas acontecerem. Nós dois saímos correndo aqui na igreja, e depois nós estávamos conversando na semana, eu falei para ele assim: cara, eu não sou de ficar correndo não, eu tenho vergonha. Ele falou: também não sou de correr não, mas alguma coisa rompeu naquele dia. Naquele dia alguma coisa rompeu, e você sabe, esse foi um domingo. Na segunda-feira, na parte da manhã, eu tive uma notícia que impactou meus próximos anos. Não foi 1 ano que impactou, ela vai impactar meus próximos anos. Uma notícia, porque eu respondi a uma atitude de fé. Você sabe que eu estava pensando nesses dias lá no serviço, e estava pensando assim: eita, eu preciso é correr mais, eu preciso é dançar mais, responder a palavra. E o que Deus tem me falado aqui, eu vou falar para você agora. Eu vou falar para você agora. Essa é uma igreja de empresários. Essa é uma boa palavra, mas não é só isso. Essa é uma igreja de empresários. A nossa igreja vai crescer muito. Muitos empresários virão para a nossa igreja. Muitos empresários virão. Mas o que eu tenho para falar para você é o seguinte: é só para aqueles que acreditam. Os maiores empresários estão aqui dentro. Ei! Os maiores empresários estão aqui dentro. Vão chegar muitos. Muitos vão chegar. Sim, nós seremos uma igreja grande, mas os maiores já estão aqui dentro. E não é só porque você é bonito. É porque realmente você está entendendo aonde colocar o coração para que Deus te ache. Ei! A Bíblia fala assim, em Isaías, que os nossos filhos não vão pedir, vão receber. Você sabia que é uma promessa para a gente isso? Seu filho não vai ter trabalho nenhum de pedir, é só coisa chegando. De fato, Marli. Ei, vem cá, Vivi. Ei. 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 Eu quero que você escuta. Ei. A unção, ela despedaça todo o jugo. Ei, 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 ei. Essa noite vai ser como se você tivesse recebido uma boa massagem nessas costas. Mas é o Espírito Santo de Deus que massageia. Obrigado. De fato, meu irmão, você sabe, Deus, Ele tem colocado, eu estou fluindo, meu irmão, vai pegando aí, eu estou fluindo. Deus, Ele tem dado algumas ideias para você.
E na verdade você está pensando que essas ideias são só da sua cabeça, coisas acontecendo, são só da sua cabeça, como que vai ser isso ou como vai ser aquilo. E eu venho aqui para falar para você agora, que isso é de Deus. Deus tem colocado um desejo no seu coração, porque Ele quer levar você a algum lugar. Deus tem colocado um desejo no seu coração, porque Ele quer que você alcance alguma coisa. Deus tem colocado um desejo no seu coração, porque Ele, o próprio Deus, é quem vai se encarregar de que isso aconteça. Sabe, você pode estar com desejo aí de abrir uma lojinha de sorvete, e pensando assim, mas já vai entrar o frio. E Deus está falando para você assim, sou eu, acredita em mim. De fato, Deus ele pode estar querendo que você seja um produtor de sorvete, uma indústria de sorvete. Mas se Ele contar o plano inteiro agora, você não vai aguentar. Se Ele contar o plano inteiro para você agora, você vai falar, não, estou fora dessa. É muita coisa para mim. Mas a Bíblia fala que os planos deles são muito maiores do que os meus e do que os seus. O diabo nunca vai te dar nada bom. Se tem um desejo bom dentro de você, no seu coração, é hora de você começar a investir forte nesse projeto. Não só dinheiro, mas também conhecimento. Se Deus agora colocasse você nesse lugar que você sonha, você estaria pronto? Você estaria pronto? Para que esperar chegar lá? Para que esperar chegar lá para se aprontar? Por que você não corre agora? Por que você não dança agora? O Andrezinho passou por aqui no começo do mês, e ele te ensinou, e ele me ensinou como fazer. Tem algo novo por vir, é hora de você celebrar, é hora de você dançar. Tem algo novo por vir, tem algo novo por vir. É só dançar, é só celebrar. Ei! A banda pode subir, por favor? Tem algo novo por vir. De fato, o que Deus quer é que você dance, é que você se divirta. Não pense que vai ficar bom quando chegar lá, tem que ser bom o caminho inteiro. O caminho inteiro tem que ser bom. Hey, lele. Se, lele. Hey, cante, lele, lele. Oh, lele, lele, ambe. Hey, lele, lele. Oh, lele, lele. Hey. Tem que ser bom o caminho inteiro, você tem que andar o caminho se divertindo, porque quando chegar lá realmente vai ser uma festa. Vai ser uma festa grande. Obrigado. Mas não espere chegar lá para as coisas acontecerem. Não espere chegar lá. Oh! Eu volto nisso. Esse desejo que está dentro de você, foi Deus quem colocou, e é Ele quem vai provisionar. Esse desejo que está dentro de você, foi Deus que colocou, e é Ele que vai provisionar. Mas como vai ser, de onde vai chegar, como que vai acontecer? Descanse, dance, celebre. Ei! Mas você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Se aquela empresa lá que você quer entrar só entra com faculdade, o que você está fazendo fora da faculdade? Parece um puxão de orelha, não é? Mas é só um alerta. É só um alerta. Eu gosto de falar isso. O nosso pastor, por todo o tempo que eu acompanho ele, todo o tempo, ele fala assim, eu estou pronto para pastorear em Pirituba. Ele trabalhava no secular, às vezes até mesmo sem serviço ele estava pronto para pastorear em Pirituba, chamando essa igreja à existência, pronto para pastorear em Pirituba. O seu sonho, você não vai ter que se aprontar que você chega lá. Você vai ficar pronto agora e vai chegar. Aí Deus sim consegue provisionar, consegue colocar coisas na sua mão, consegue fazer chegar recurso. Porque se Deus sabe que vai virar uma bagunça toda, Ele vai até um limite, Ele não passa dali. Ele não passa dali. Eu quero chamar aqui na frente agora pessoas que têm um sonho de montar alguma coisa própria, mas não montou nada ainda. Um sonho, não tem nenhuma loja, não tem nada físico, não tem nada na internet. Tem alguém aqui que tem um sonho de montar alguma coisa, mas não tem nada provisionado ainda? A gente aprendeu, a gente sabe, a Bíblia fala que com o ensino vem uma unção.
e vocês vão ver as coisas acontecerem. Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Nós ainda estamos em novembro, não é final do ano ainda. Ainda tem um mês para as coisas acontecerem. Em um mês pode acontecer muita coisa. Não espere o ano que vem para as coisas acontecerem. Você pode receber agora, gerar agora e acontecer esse ano. Pode cantando, pode cantando.